Olá pessoal, boa tarde, me chamo Éder e eu vou apresentar meu trabalho intitulado Proposta de uma arquitetura de balanceamento de carga em ambiente de computação em névoa. Esse trabalho é de minha autoria, da professora doutora Rosecléa Duarte Medina e do professor doutor Edson Luiz Padoim, em parceria com as Universidades Federal de Santa Maria e a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí. Nós temos aqui o roteiro da nossa apresentação, uma introdução, o problema, o objetivo, proposta, metodologia, análise dos resultados, conclusão e trabalhos futuros. Bem, introdução, a gente pode falar que o paradigma da computação em névoa é um paradigma relativamente novo, ele foi proposto em 2012 pela Cisco, lá do artigo do Flávio Bonomi, onde se propõe então que se necessita unidades computacionais na borda da rede, dentre os vários objetivos, se destacam três: para agregação de dados, que os dados não precisam ir para a internet sempre, para evitar, portanto, o consumo excessivo de largura de banda da internet. Existe um survey do Olaf Carra, por exemplo, que fala que para 2025, 212 bilhões de coisas inteligentes estarão conectadas na rede, portanto, gerando ou consumindo informação, gerando e consumindo tráfego. Também o outro objetivo é para que tempos de resposta para aplicações da internet das coisas sejam menores, especificamente aquelas aplicações que têm uma restrição de latência, de tempo de resposta mais baixo. Portanto, a computação em névoa ela estende a nuvem, a computação em nuvem para a borda da rede, ela não exclui a nuvem, mas ela complementa a nuvem. E o OpenFog Consortium ele define também que o balanceamento de carga, ele é um pilar importante da computação em nevoeiro. Contudo, a computação em névoa, de uns anos para cá, ela vem ganhando essa atenção. E os autores eles destacam que o nevoeiro ele tende a estar sobrecarregado, porque ou ainda alguns nodos do nevoeiro eles podem estar com alta carga de trabalho e outros nodos podem estar com uma baixa carga de trabalho. Então acontece um desbalanceamento de carga e nodos computacionais com uma alta carga de trabalho eles podem ter tempo de resposta para as aplicações comprometidos nesse caso, E como a gente vai ter diversas aquisições oriundas de aplicações de internet das coisas, isso pode ser um problema, portanto, certo? Então o balanceamento de carga, ele executa um papel fundamental nesse cenário, que o principal objetivo é reduzir o tempo de resposta, certo? E também tentar aumentar a vazão do sistema, o throughput do sistema, certo? Para esse trabalho a gente está trabalhando com tempo de resposta, porque a gente quer diminuir de fato o tempo de resposta das aplicações. Então, o nosso objetivo é esse, reduzir os tempos de resposta através da aplicação do balanceamento de carga em computação em nevoeiro e também propor um modelo arquitetural para realizar o balanceamento de carga nesse paradigma novo da computação em névoa. Aqui nós podemos observar que a arquitetura ela possui duas principais camadas. A superior, que é a mais escura, ela define a computação em nuvem, que é onde a gente tem os servidores, onde a gente tem o controlador do nevoeiro. A computação em nuvem ela possui os recursos computacionais ad infinitum, digamos assim, porque você tem a elasticidade e dinamicidade da nuvem. E a camada inferior, então, é a camada da rede local, é a camada da computação em nevoeiro, certo? Onde a gente destaca na imagem que nós podemos ter a composição de vários nevoeiros, certo? E esses nevoeiros eles são compostos de nodos computacionais com recursos ociosos, que são recursos que podem ser empregados na agregação de dados e nos tempos de resposta para propiciar um tempo de resposta menor para as aplicações de internet das coisas que são ilustradas mais abaixo, portanto. Então o nosso trabalho ele destaca que utiliza módulos nesse caso, e o principal módulo aqui que nós temos é o módulo no caso da política de alocação de tarefas, certo? Mas nós também temos a questão da prioridade dos sensores, certo? Então nós temos, por exemplo, sensores com alta prioridade, sensores com baixa prioridade, e sensores com alta prioridade eles têm um processamento eles são atendidos de forma mais rápida, e sensores de baixa prioridade, por outro lado, são atendidos depois num tempo maior nesse caso, certo? Nós temos o módulo do balanceador de carga, que é efetivamente o trabalho proposto, junto com a política de balanceamento, de scheduling, que é a base de dados. A gente fez assim porque a gente troca a política de agendamento e então o sistema funciona de acordo, certo? Nós temos o módulo do Daemon, que é um módulo que ele fica verificando, ele fica
monitorando a saúde dos nodos do nevoeiro, para que, caso um nevoeiro esteja com o seu índice de utilização acima de um threshold pré-definido, então esse nodo não vai participar, portanto, da alocação de tarefas. E então o daemon reporta isso para o módulo do balanceamento de carga. O módulo de retorno e o módulo de controlador, eles não são compreendidos nesse trabalho que eu estou apresentando para hoje, né? Então, aqui nós temos o algoritmo do daemon, certo? Ele recebe, como a gente pode observar no algoritmo na descrição, ele recebe o array, portanto, dos nodos, e também recebe o threshold, e também, como saída, ele então vai retornar então, o array com os dados atualizados de cada nó ajustados, se for o caso. Então, esse nó, basicamente, ele percorre os nodos e ele verifica se a memória, se CPU, se rede e se armazenamento eles estão inferiores, o índice de utilização dessas características, o índice esteja abaixo do threshold que foi estabelecido para esse trabalho, certo? E também nós temos então o algoritmo de balanceamento de carga proposto, que é a nossa que faz parte ali da nossa política, certo? Então aqui também ele recebe o array, obviamente, dos nodos do nevoeiro, a fila de prioridades, e também a tarefa, certo? E então, como saída, ele vai retornar um array então das filas ajustadas, né, e a alocação de tarefa para cada nó, nesse caso. Da mesma maneira, então, ele verifica a prioridade, se é alta ou baixa, então ele vai ter que colocar isso em filas separadas, nesse caso. E então, quando a tarefa ela é de baixa prioridade, ele aloca numa fila, e quando ela é de alta prioridade, aloca em outra fila de alta prioridade, nesse caso. Então nós definimos 3 níveis de tarefa, conforme o autor da Fátima está lá, em 2019, onde a gente tem tarefas médias, leve, pesada, né, cada uma delas com os seus níveis de requisição de CPU, de memória, de armazenamento, de rede. E também definiu-se 3 tamanhos de nodos de nevoeiro, pequeno, médio e grande, cada um com a sua quantidade de cores, com a sua frequência, com sua memória, com seu armazenamento, com sua capacidade de rede. Essas definições, elas são definições da literatura, né, no geral, que a gente tira, certo? E também a gente usou, obviamente, para validar a nossa proposta, utilizamos a simulação. Nesse caso, nós utilizamos o Altix, o V2000, que está em Grenoble, na França. Ele possui 192 núcleos. Utiliza aí o SUSE Linux Enterprise, kernel 3.0.101. Simulou-se na linguagem Python 3.7, onde nós definimos 3 quantidades de requisição por sensor: 100 requisições, 500 requisições e 1000 requisições por sensor. Definiu-se aí 180 sensores, certo? Cada sensor ele sobe em uma thread. O balanceador de carga, o módulo do balanceamento de carga, ele sobe numa thread, e os nodos do nevoeiro eles sobem em outra thread, né? Aqui a gente trabalha com um thread não para ter performance, mas sim para a questão de simultaneidade, para que a gente consiga estressar efetivamente o balanceador de carga para ver até quanto ele aguenta com um tempo de resposta razoável. E para esse trabalho a gente definiu que o threshold, né, de utilização de recursos computacionais fica em 90% da quantidade que tem disponível no nodo do nevoeiro, nesse caso. Como resultado, então, a gente pode observar aqui que nós temos no cenário aqui de 1000 requisições com nodos computacionais pequenos, que é o cenário bem da direita. Nós observamos aqui, esse é um cenário, digamos assim, o cenário mais crítico, uma vez que você tem poucos recursos computacionais, nodos pequenos nesse caso, mas você tem 1000 requisições de cada sensor, certo? Então o tempo médio de resposta, nós observamos aqui nas colunas rosa, isso é o que salta aos olhos, que no primeiro momento, que é a questão do algoritmo round robin, certo? O algoritmo round robin, ele teve piores resultados do que se você tem um cenário sem um ambiente com balanceamento de carga. Isso se deve ao fato de que o round robin, inicialmente, ele não é um algoritmo de balanceamento de carga dinâmico, ele é um algoritmo estático. Portanto, ele precisa saber os nodos computacionais em tempo de compilação, não em tempo de execução. Dito isso, ele não leva em consideração a saúde do nó computacional, certo? Então, na medida que as tarefas vão chegando, que as requisições de sensores elas vão chegando, chega no mecanismo do round robin e ele vai alocando
mesmo que o nó computacional esteja sobrecarregado, ele já vai começar a ganhar, mesmo assim, tarefa para ser processada. Então o tempo de resposta subiu muito. No cenário sem o balanceador de carga, os tempos de resposta, que são ilustrados pela coluna cinza, os tempos de resposta ficaram bem inferiores. E também no cenário, usando o algoritmo proposto desse trabalho, observa-se também que os tempos de resposta eles ficaram sempre abaixo de 1 segundo, de 1000 milissegundos, né? Exceto no cenário de 1000 requisições, as requisições de alta prioridade, aliás, de baixa prioridade, ficaram em média com um tempo superior. Nos nodos, avaliando aqui o tempo de resposta nos nodos médios, a gente começa a observar que mais ou menos se repete o resultado, né? O round robin com tempo de resposta sempre maior, portanto, e também nos nodos grandes, também da mesma maneira se repete o round robin sempre com o tempo de resposta superior, certo? Só que aqui, como a gente obteve, como já há uma abundância de recursos computacionais, então com 1000 requisições, por exemplo, ainda assim os tempos de resposta, né, por mais que o round robin ficou pior do que todos, mesmo assim ainda os tempos de resposta ficaram abaixo de 1 milissegundo, ou seja, o balanceador de carga ele não interfere, portanto, no cenário. Todavia, a gente observa com 100 requisições, por exemplo, a diferença entre o tempo de resposta de tarefas pesadas em baixa e alta prioridade, né, dá praticamente 50% de diferença no tempo de resposta nesse caso, certo? Então, a gente pode observar, repetindo mais uma vez, que o algoritmo DRR não é adequado para esse ambiente. O mecanismo de prioridade mostrou-se efetivo e os tempos de resposta foram reduzidos em até 3,5 vezes no melhor resultado. Portanto, todavia, esse trabalho ele tem alguns assuntos pendentes. Por exemplo, o gargalo do balanceador de carga não foi levado em consideração para esse caso. As falhas dos nodos de névoa também não foram tratadas. A escalabilidade é uma característica importante nesse sistema, que é destacada inclusive como um dos pilares do OpenFi Consortium, a habilidade de você conseguir escalar de alguma maneira, nem que não seja para dentro da névoa, mas para nuvem, se for o caso, certo? E a heterogeneidade dos nodos computacionais nesse trabalho também não foi tratada. Muito obrigado e dúvidas, esse e-mail é pereira@inf.fsm.br, está à disposição. Até mais.